Este é o podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, oferecido pela Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e hoje a gente fala sobre doenças negligenciadas, especificamente sobre a dengue e o cenário de desenvolvimento de tecnologias tanto no Brasil quanto no mundo para o combate à doença. Lembrando que essa é a vertical de Biotech and Health e semanalmente você pode acompanhar os nossos conteúdos sobre biotecnologia e inovação. Ao final desse episódio, você também pode assistir o nosso Momento Saúde 360. É um espaço onde a gente debate sobre tecnologia, inovação e humanização do cuidado. Assista um trecho dessa entrevista agora, mas lembrando que no final do episódio você pode assistir a entrevista completa. Existe o processo, sim, de automação do processo, então de uma coisa acontecer sem que precise do processo humano, sem que precise do operador humano para validar aquilo ou não, então a gente aumenta a velocidade, porque aumenta a assertividade, no final das contas, porque o erro humano ele é inevitável, ele sempre acontece, e o erro da máquina acaba não ocorrendo porque ela não tem um talvez, ou ela vai errar sempre, ou ela não vai errar nunca. No começo desse ano, a gente trouxe aqui no podcast um episódio sobre os bastidores do desenvolvimento da primeira vacina em dose única contra a dengue do mundo. Esse assunto também vem sendo explorado pela Technology Review americana, que, de acordo com a apuração, a crise da dengue, como a de 2024 observada no Brasil, onde mais de 1 milhão de brasileiros adoeceram, pode ser resultado da combinação de dois fatores principais: o clima quente e úmido, que favorece o crescimento das populações de Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite a dengue, e a circulação dos 4 sorotipos do vírus da dengue, quando poucas pessoas desenvolveram imunidade contra eles. A matéria traz que uma das estratégias do Brasil contra a dengue visa reduzir a capacidade dos mosquitos de transmitir a doença, infectando-os com uma bactéria comum, a Wolbachia. Acredita-se que essa bactéria aumente a resposta imunológica dos mosquitos, tornando mais difícil para o vírus da dengue e outros vírus se desenvolverem dentro dos insetos. Além disso, ela compete diretamente com os vírus por moléculas essenciais que eles precisam para se replicar. O World Mosquito Program cria mosquitos infectados com Wolbachia em insetários e os libera nas comunidades. Lá eles se reproduzem com mosquitos selvagens. Fêmeas selvagens acasalam com machos infectados com Wolbachia, produzem ovos que não eclodem. Já as fêmeas infectadas com Wolbachia geram descendentes que também carregam a bactéria. Com o tempo, a Wolbachia se espalha por toda a população. O programa começou a liberar mosquitos com Wolbachia no Brasil em 2014. Atualmente, os insetos cobrem uma área com a população de mais de 3 milhões de pessoas em 5 municípios: Rio de Janeiro, Niterói, Belo Horizonte, Campo Grande e Petrolina. Também existem outras abordagens baseadas em mosquitos que estão em desenvolvimento. A empresa britânica Oxitec fornece ovos de mosquitos geneticamente modificados desde 2018 no Brasil. A empresa desenvolveu uma versão do mosquito macho, Aedes aegypti, que carrega um gene que mata as fêmeas antes que atinjam a maturidade, suprimindo então a população. Outra empresa, a Forest Brasil Tecnologia, tem liberado mosquitos machos estéreis que, quando se acasalam com fêmeas selvagens, produzem ovos que não eclodem. Além dessas iniciativas, como falamos em outro episódio, o Brasil também está trabalhando em iniciativas para proporcionar maior imunidade à população, como o desenvolvimento de sua própria vacina nacional contra a dengue. Segundo o Ministério da Saúde, a expectativa é que a vacina 100% nacional contra a dengue terá produção em larga escala a partir de 2026, com 60 milhões de doses anuais para o público de 2 a 59 anos, com possibilidade de ampliação conforme a demanda e a capacidade produtiva. Porém, até a vacinação em massa, continuam fundamentais o reforço das ações de prevenção, como o uso de novas tecnologias, como o método Wolbachia, que falei anteriormente, e as estações disseminadoras de larvicidas. E para aprofundar essa conversa, sobre o combate à dengue, a gente tem o prazer de receber aqui no nosso podcast André Siqueira, que é coordenador do Programa Global de Dengue da ADNDI, que é a iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas. Seja muito bem-vindo, André. O prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Agora, até para a gente começar, eu queria te perguntar como é que você avalia, a situação global da dengue hoje, quais são os principais desafios no controle, especialmente aqui no Brasil? Não, acho que a gente tem visto, né? O último ano foi um ano recorde de casos de dengue no Brasil e na América Latina em geral e até globalmente.
né? E a gente tem visto essa tendência, né, de expansão da dengue, com surtos mais frequentes e de maior intensidade, mas também uma expansão para novas áreas, né? Se a gente for pegar o sul do Brasil, até 4 anos atrás, nunca tinha sofrido com epidemias de arbovirose, especificamente de dengue. Nos últimos 2 anos, foi das regiões mais afetadas, né? Então, a gente tem uma questão de expansão da dengue, pelo país todo, né? Por diversas regiões que antes eram consideradas temperadas e protegidas dessas doenças transmitidas por vetores, especificamente da dengue, né? E isso leva, com um grande número de casos, um desafio para os sistemas de saúde de lidar com uma demanda excessiva de casos, né? Uma sobrecarga dos serviços, né? Então, acho que entre os grandes desafios que a gente tem, né? As estratégias vetoriais de controle vetorial tradicionais não têm mais funcionado por causa da resistência aos inseticidas. A gente tem o progresso com as vacinas, mas ainda vai levar um tempo para a gente conseguir de fato incorporar, e existe uma limitação, de certa forma, nas recomendações de onde se deveria vacinar. E em questão do manejo, a gente ainda tem um manejo somente baseado na hidratação, né? Então, isso exige uma grande organização dos serviços de saúde, né? E isso muitas vezes não acontece. A gente vê uma disparidade de letalidade da doença de acordo com como esses serviços, os sistemas de saúde conseguem se preparar, né? Porque apesar de parecer simples, né, dar líquido, né, tanto por via oral, mas também intravenoso, toda a estrutura, né, e recursos humanos necessários para isso pode ser muito difícil. Isso acaba acarretando, infelizmente, em óbitos, né, em complicações, que é, eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem. Agora, André, quando a gente pensa, né, no impacto global da dengue e no financiamento, no investimento que se tem para a dengue em si, você entende que isso está equilibrado, está sendo feito de maneira proporcional ou existe algum desequilíbrio do seu ponto de vista com relação a essa questão de investimento e impacto da doença? Acho que certamente há uma desconexão, né? Há um gap, né? Há ainda um abismo de financiamento, né, para as atividades, tanto de implementação das estratégias que a gente vê que funcionam, que são, tem um investimento, um recurso necessário para essa incorporação, mas também no desenvolvimento, né? Então, a gente no Brasil lida com epidemias de dengue há 40 anos, né? E até hoje não temos grandes inovações do ponto de vista de manejo, de tratamento. A gente tem um avanço certamente com as vacinas, tem tido um avanço com a Wolbachia, né? Mas em relação ao manejo dos casos que acarretam nos óbitos, a gente não teve até hoje, né? E a gente vê que quando existe financiamento, a gente consegue criar essas soluções, desenvolver essas soluções, como a gente viu em relação à Covid, né? Em que foi feito um investimento amplo que incorporou tanto tratamento quanto vacina e conseguiu ter um impacto bastante relevante. E quando a gente pensa na implementação, né, dessas ações que a gente tem nessas ferramentas de combate à dengue e pensa nesses desafios, você enxerga esses desafios mais na parte regulatória ou da logística para viabilização dessas ferramentas? A gente tem, acho que, diversos desafios, né? Acho que você pontuou muito bem, né? Então, para começar do ponto de vista regulatório, né, como a gente não tem o tratamento para dengue, faltam parâmetros e uma harmonização dos diferentes agências regulatórias globais, né, do que é relevante do ponto de vista de aprovar e de avaliar uma solução, né? Então, é uma doença que a gente sabe, uma infecção viral aguda, né? Então, a viremia tem um período curto, né? E a gente não quer se fiar apenas em desfechos virológicos. Para a gente é muito importante ter desfechos clínicos de relevância para a saúde pública, e é o que a gente já tem de feedback de algumas agências, né, regulatórias que vão buscar isso, assim como buscaram também para a Covid, né? Então, essa desconexão entre muitas vezes uma performance virológica, né, contra o vírus e uma performance clínica, né, é algo que a gente vai ter que lidar em relação à dengue.
e a gente pretende fazer isso tentando ter essas interações com diferentes agências regulatórias, né, para tentar não atravancar muito esse processo e ser o mais rápido possível. Do ponto de vista logístico, né, além do financiamento que a gente já conversou, a gente lida com uma dificuldade que é da sazonalidade e às vezes uma falta de uma previsão mais precisa da ocorrência dos casos, né? Então a gente vê muito com os estudos em arboviroses, né, que a gente não consegue predizer muito bem onde vão acontecer os surtos e de um tempo largo suficiente para estabelecer os ensaios clínicos, os centros de pesquisa e acaba correndo o risco de estabelecer eles em um período, em locais onde podem não acontecer casos, e aí você acaba não conseguindo ter uma celeridade desejada. A gente tem também um desafio, como a gente está lidando com a doença aguda e a viremia de dengue não é muito prolongada, a gente tem que identificar essas pessoas, né, os participantes, cedo no curso da doença, né, para iniciar o tratamento e poder fazer a avaliação de uma forma robusta e criteriosa, né? Então, são desafios de implementação logísticos que caminham lado a lado com esses desafios regulatórios e de financiamento. Você falou dessa questão do tratamento, né? E apesar do impacto da dengue, a gente não tem, né, um medicamento que seja específico, mas a DNDi está em parceria com o Instituto Indiano para o desenvolvimento de um anticorpo monoclonal, né? E aí eu queria que você contasse mais sobre esse projeto e quais são as expectativas que a gente tem em relação a esse tratamento. Ah, muito bom, né? Então, a DNDi, ela faz parte de uma aliança, né, que é de países do sul global, né, que tem instituições do Brasil, Índia, Tailândia, Malásia e outros países estão querendo se unir nesse esforço, né, que é a Aliança Dengue. E um dos compostos, né, os candidatos que a gente agora assinou um memorando de entendimento é, com o Instituto Serum da Índia, né, que é o maior produtor de vacina, de doses de vacina globais, que tem um anticorpo monoclonal que já foi avaliado em fase 2 com resultado virológico muito promissor, né? Então ele reduziu a viremia muito rapidamente. E agora a ideia é a gente passar a fazer um estudo de fase 3 global com desfechos clínicos, né, e demonstrando que um tratamento direcionado para dengue consegue ter um efeito em reduzir a progressão para casos graves, para casos complicados. Então, essa é a nossa perspectiva. A gente está bastante animado, né, e otimista com esse desenvolvimento. Né? E a gente tem também uma parceria, né, que foi assinado um memorando de entendimento com a Hyundai Bioscience, né, da Coreia do Sul, em um antiviral com ação ampla contra diversos vírus. A gente vai avaliar junto com ele, especificamente para dengue, um estudo de fase 2, né, com uma perspectiva que depois ele possa ser avaliado para o tratamento de múltiplas infecções virais agudas, né, que pode ser também uma ferramenta conjunta. Né, isso tem muito a ver com o modelo de trabalho da DNDi, né? Então a gente gosta de falar que trabalha como uma orquestra virtual, né? Então a gente tem parcerias com indústria, com academia, com governos, com associações de usuários, de pacientes também, para desenvolver num ponto de vista colaborativo, né? E numa perspectiva que favoreça o acesso, soluções terapêuticas para doenças que afetam populações negligenciadas. Mas só uma dúvida, existe já alguma ideia de como seria esse tratamento, né, da dengue? Se seria esses antivirais ou um tratamento sintomático ou até uma estratégia combinada? Isso já é alguma coisa desenhada ou ainda vai depender dos resultados dos estudos? Isso vai depender bastante do resultado dos estudos, né? A gente tem algumas simulações, algumas modelagens para tentar entender, né? Então, por isso que a gente está investido tanto no desenvolvimento de drogas com ação antiviral direta, mas também terapias direcionadas ao hospedeiro, né? Que vão modular uma resposta inflamatória
e explorar elas tanto individualmente quanto em combinação. Como a gente vê que a dengue é uma doença bastante diversa, né? Se a gente for ver no Brasil, o norte do Brasil, né, o Nordeste, a principal extrato da população afetada são adultos jovens e adolescentes. No Sul foram principalmente idosos e crianças muito novas, né? Então a gente sabe do efeito em gestante, que é uma preocupação no nosso plano de desenvolvimento clínico, de incluir gestantes e poder ter uma solução também para essa população que muitas vezes é negligenciada nos estudos clínicos, né? Então, vão ser. E talvez a gente tenha que trabalhar com essa perspectiva de diferentes combinações para diferentes contextos, né? Como isso pode funcionar. Por isso a gente tem está explorando o pipeline de uma forma mais ampla, né, para poder chegar mais rápido a que os candidatos sejam demonstrado ou não sucesso em tratamento e aí explorando em paralelo quais seriam formas de implementar essas soluções nos contextos em que a dengue acontece. Agora, André, até você trouxe um ponto, né, importante relacionado a essa viabilização, né, esse acesso. É fantástico, né, os inúmeros exemplos que você trouxe de medicamentos que estão sendo estudados para essa doença, mas a gente está falando de uma doença negligenciada, né, então é importante a gente também trazer a questão do acesso. Como que vocês têm pensado para garantir que esses medicamentos, essas inovações cheguem realmente em quem de fato precisa? Existe alguma estratégia já sendo pensada para isso? Excelente ponto, e isso está no centro da atividade da DNDi, né? A questão do acesso, né? E da sustentabilidade, né? Dessas soluções é bastante central no e guia todo o princípio de atuação da DNDi, né? Então, esses termos de avaliar qual seria o preço mínimo possível, né, nos diferentes contextos. Isso vai variar de acordo com cada cenário socioeconômico, né, que vocês sabem muito bem, né, a gente vai trabalhando tanto com os países, né, com os ministérios da saúde, os pesquisadores, os experts de cada país, mas também com a indústria nesses termos de que seja garantido para os países em desenvolvimento, né, o preço justo, o preço mínimo que favoreça que esse tratamento beneficie quem mais precisa, né? Então a gente tem discutido amplamente, está realizando alguns exercícios de de previsão de demanda, né? Então, tem um componente desse da Aliança Dengue, né? Avaliando os diferentes cenários de preço, que é um pouco complexo, né? Num cenário em que a gente não tem um tratamento já utilizado, a gente acaba utilizando outros modelos para tentar estimar, mas muito uma conversa com cada um desses países envolvidos. Agora, até para a gente terminar, André, assim, na sua opinião, a gente falou aqui de modificação, né, dos mosquitos, falou de vacina, falou de tratamento, mas o que que você vê como a próxima grande inovação dentro do cenário de combate à dengue? Ótima pergunta, né? Então, acho que a gente vai ter que trabalhar nessa perspectiva de agora, né? A gente já tem o avanço em relação a algumas tecnologias de controle de vetores, das vacinas, né? A gente já tem a vacina da Takeda e a do Butantan aí em alguns passos de ser aprovada, provavelmente incorporada, né? E o tratamento. Acho que tem que avançar numa customização, né? Dessas diferentes combinações, né, e num avanço também, né, de entendimento de como que elas podem ser mais efetivas, né? Será que a gente vai combinar diferentes vacinas, né, ter vacinas heterólogas para ter uma proteção contra os quatro sorotipos mais balanceada? Como a gente incorpora a questão do tratamento onde a vacina não é recomendada, né? Atualmente a gente tem essa limitação pela recomendação do OMS de apenas vacinar regiões com soro prevalência acima de 60% em crianças de até 9 anos, então são áreas de altíssima transmissão, por uma incerteza de como ela pode ser implementada nas áreas com uma transmissão mais baixa, né? E como um tratamento efetivo pode ser avançado de uma forma mais rápida e ter um impacto para a gente ter um objetivo, acho que central, de não ter óbitos
e o mínimo de complicações possíveis por dengue nesses anos que, infelizmente, a gente ainda deve estar enfrentando diversas epidemias de dengue, né? A gente vê como o clima tem sido afetado, o que a gente conhecia em termos de sazonalidade tem mudado no mundo inteiro, outras regiões do mundo que nunca pensaram em ter epidemias de dengue, começando a sofrer com elas, né? Então acho que esse vai ser o grande desafio, a inovação que a gente gostaria de, daqui a 10 anos, já ter todas essas soluções implementadas e não ter mais óbitos por dengue. Perfeito. André, obrigada pela sua participação aqui com a gente no podcast, trazendo até uma forma complementar, como eu disse, a gente falou, né, em outro episódio sobre essa questão da vacina, e agora trazendo esse panorama, né, de tratamentos e possíveis novas tecnologias para o combate da doença. Muito obrigada. Um prazer foi meu. Obrigada também a você que nos acompanhou aqui no podcast de Biotech and Health. Não deixe de acompanhar a nossa vertical em mittechreview.com.br e semana que vem tem mais um episódio. Eu espero você. Até lá! Esse é o Momento Saúde 360 oferecido pela NAVE. A gente vai falar sobre inovação, tecnologia na área da saúde e automação de processos e eficiência nesse episódio. Eu sou Carolina Belin, repórter da MIT Technology Review Brasil e converso com Paulo Nogueira, que é o CEO da NAVE. Paulo, quando a gente fala, né, de automação de processos, enfim, na área da saúde, a gente sempre pensa que é sempre reservado para áreas mais burocráticas, digamos assim, não necessariamente. Também, operador de plano de saúde, no final das contas, que é o nosso maior foco, porque são os principais clientes, acabam sendo por trás dos planos uma empresa também. Uma empresa ela é composta de diversos processos. Você vai ter o RH, você vai ter o jurídico, você vai ter o financeiro, que é uma constante ali em qualquer empresa. Então, no final das contas, esses processos sim são automatizados, isso tem uma eficiência para o desenvolvimento interno da operação, para a forma como se trabalha, tanto em questão de aumento de tempo produtivo, quanto na redução de custo, né, para a operação. E como que a gente vê isso revertido, todos esses processos de automação, entendo a produtividade, né, do profissional da saúde, enfim, de todos os profissionais envolvidos na operadora, no plano, mas e para o paciente, para o beneficiário, como que a gente vê isso revertido para ele também? Bom, para o paciente, tem um case muito incrível de um cliente nosso, porque o que acontece? Para você aderir a adesão de um plano de saúde, por exemplo, você passa por diversas etapas, né? Desde que seja uma trava da empresa, da operadora, mas você passa por um processo com o corretor, que é com quem você consegue o acesso àquele plano, e esse é um processo que naturalmente costuma demorar aí 30, 45 dias em todas as operadoras. É um tempo muito grande, né? E a gente já teve um caso de conseguir fazer isso em 2 horas, esse processo. Isso envolve... Agilidade. Exatamente. Isso envolve o quê? Existe o processo, sim, de automação do processo, então de uma coisa acontecer sem que precise do processo humano, sem que precise do operador humano para validar aquilo ou não, então a gente aumenta a velocidade, porque aumenta a assertividade, no final das contas, porque o erro humano ele é inevitável, ele sempre acontece, e o erro da máquina acaba não ocorrendo porque ela não tem um talvez. Ou ela vai errar sempre, ou ela não vai errar nunca, né? Tudo vai depender do direcionamento que você cria, das regras que você cria. E aí que entra a inteligência, tanto do operador que construiu, né, do desenvolvedor que construiu aquele fluxo para a inteligência artificial, quanto para a própria operação em si. Porque vamos lá, muitas vezes é necessário pedir muita documentação no início para que esse cliente, para que esse futuro beneficiário, ele tenha adesão do plano. E no processo que a gente construiu, juntamente com a inteligência artificial, a gente conseguiu suprimir vários processos por uma questão puramente de lógica. Porque se eu tenho esse documento, eu não preciso desse porque essa coisa já está validada aqui no final das contas. E isso se repete em todas as etapas. Então, o que é que o paciente, o que é que o cliente, o beneficiário tem no final das contas? Ele tem um produto rápido, que vai chegar nas mãos dele rapidamente, um produto assertivo, que vai evitar que ele fique novamente tendo que dar uma informação de novo e de novo e de novo, e principalmente depois que ele já tem isso na mão, personalizado. Não é genérico, não vai cobrir uma parte da vida dele, não vai cobrir parte da demanda dele. É para ele, é feito para ele,
com o histórico dele, com os dados dele. Então, assim, no quesito de personalização e velocidade, eu não consigo ver benefício maior para quem queira qualquer produto. E aí, claro, né, você tendo o cliente com essa avaliação de agilidade e de eficácia, a fidelidade dele diante dessa avaliação é muito maior, né? Com certeza, porque assim, as pessoas, eu sempre digo, a gente parece que está sempre movido pela preguiça, vamos dizer assim, a gente não quer ter o trabalho. Então assim, eu quero cuidar da minha saúde, mas eu não quero ter que pensar tanto. Eu quero ter na minha mão, eu quero saber só o que eu preciso apertar o botãozinho que já está pronto. Ou muitas vezes nem apertar esse botão. Ou eu quero ter um plano de saúde, mas eu quero ele hoje. Eu não quero ter que passar por tanto processo, ter que ligar para um, ligar para outro, negociar. Então eu vou onde eu já conheço, eu vou onde é mais fácil para mim. Então o intuito da gente, em tudo que a gente desenvolve, é tornar fácil para a pessoa. E o que é fácil para ela? É o que funciona sem dar muita dor de cabeça. Beleza, obrigada, Paulo. Obrigado a você. Você acompanhou mais um Momento Saúde 360 oferecido pela NAV e a gente se vê no próximo. Continue acompanhando os conteúdos de Biotech and Health nas plataformas da MIT Technology Review Brasil.